bem, são 8 horas 28 minutos em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também em nossas redes sociais e ao vivo eu tenho aqui algumas imagens da área central e está com o tempo nublado, mas olha, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém para Campos ainda a previsão de 43 graus para hoje. Muito calor hoje aqui na região. É a chegada de uma frente fria lá no sul. Aliás, vou perguntar a Letícia daqui a pouco como está lá, se ela está em Santa... Você está em Santa Catarina, em Blumenau. Depois você me diz aí como é que está o tempo. Letícia Machado Hertal é nossa convidada hoje, é advogada, especialista em direito humano, o direito internacional, direitos humanos e patrimônio cultural, e assessora também na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós voltamos ao vivo aqui com o Folha no Ar, no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Na bancada hoje do Folha no Ar, temos o Edmundo Siqueira, que é jornalista, blogueiro também aqui do portal folha1.com.br, está conosco, e o Aloysio Abreu Barbosa, também, que abre esse bloco depois. Ô Letícia, você só me fala aí, a hora que eu abrir aqui para você, como é que tá o tempo aí, se melhorou, se tá chovendo, porque quando chove aí, entra essa frente fria por aí, sempre chega alguma coisa pra gente aqui. Como é que tá por aí agora? Eu até olhei aqui no meu celular para ver que está dizendo que tá 22 graus. Hoje, de fato, está um dia mais frio, né? Em oposição à semana passada, que a onda de calor afetou bastante a cidade. Aqui a região do Vale do Itajaí é uma região extremamente úmida, né? Pela conformação do relevo e do rio. Então, quando tem essas ondas de calor, o ar fica absolutamente abafado. Hoje a gente estava com uma tempestade, na verdade, de manhã, tanto que a gente conversou antes, né, que eu troquei meu microfone de lugar porque eu acho que dava para ouvir o trovão por meio dele, mas agora deu uma suavizada na chuva. Chuva é sempre em alto nível, né, sempre um motivo de alerta aqui na região, mas por enquanto a situação não parece ter saído de uma normalidade. Não. Tirando a questão do calor, que obviamente saiu muito da normalidade. Claro, é muito quente, muito quente. Obrigado, calor então, do sul Letícia. diferente, né, Claudio? É. O calor do sul é diferente do nosso calor aqui. Ah, sim, sim. Lá, a pouco mais de 20 graus, o pessoal já está sentindo calor. E o que é muito gostoso, muito bom lá. Meu cara Luísio, por gentileza, quero abrir então esse bloco aí, por favor. Eu vou fazer a transição de um bloco para o outro, pegando carona num dos temas, que é a questão do genocídio, né? O que é genocídio, né? Se for discutir com um antropólogo, dá uma série de programas. O que é genocídio? Como agora, por exemplo, se acusam mutuamente Rússia e Ucrânia. Eu, de novo, fazendo uso um pouco da história, esse aqui não é tão distante assim, mas eu fico pensando se o direito internacional já fosse tão evoluído no século XIX, e para tombar uma leitura porca, talvez, do mito do Brasil cordial de Sérgio Buarque de Holanda, como é que o Brasil seria julgado pelas suas duas maiores guerras? A internacional, que foi a Guerra do Paraguai, na década de 60 do século XX, XIX, Guerra de Extermínio. O negócio foi tão bravo que o Duque de Caxias não quis continuar, o Conde D, que era o herdeiro, casado com a Isabel, teve que continuar aquele morticínio. E o que seria a nossa maior guerra civil, a Guerra de Canudos? Eu conheço bem, inclusive voltando para lá essa final de semana agora. Onde você até hoje vai no Vale dos Mortos, pega assim, tem as cinzas das pessoas queimadas ali, né? Tem gente que sai daqui para ir para Paulânia para ver Auschwitz. Eu falo, vai no sertão baiano, a gente produziu nosso Auschwitz aqui. Lá 90 não chove, as cinzas estão até hoje lá, 25 mil corpos, né? Mas, para o século XXI, a questão do genocídio, como eu disse anteriormente, foi o PDT alegando na mapa internacional acusando de genocídio do Covid. Até onde se sabe, isso não prosperou. Agora, em relação aos Yanomami, porque o que é genocídio? Você tem que matar uma cultura, você tem que matar uma língua, uma cultura. Né? Em relação aos Yanomami, o comportamento aparentemente doloso do governo Bolsonaro
é claramente antagônica à questão indianista no Brasil. E o pessoal do Exército, né, pensar que isso começou com o Marechal Rondon, que é um luminar do Exército, mas, enfim, deixaram sem assistência médica, sem até fornecimento de água durante a pandemia. A gente viu cenas logo no início do governo Lula, onde foi franqueado o acesso antes dificultado pelo governo Bolsonaro, que realmente remetiam a cenas de campo de concentração de judeus da Segunda Guerra Mundial, ou de refugiados palestinos, né, ali no entorno de Israel-Palestina. Como é que você vê essa acusação? Você acha que isso pode prosperar? Bem, a gente acabou tocando, né, em pontos de bastante relevância. Em primeiro lugar, até como eu tinha falado na questão da Corte Internacional de Justiça, o conceito de genocídio, ele é bem específico no direito internacional. Eu vou até aqui trazer para os ouvintes a definição, tanto que entende-se por isso está tanto no Estatuto de Roma como na Convenção do Genocídio, que a gente havia conversado antes, né? Entende-se por genocídio qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção, e aqui ressalto que intenção é um conceito muito importante para a qualificação, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como, e daí ele lista as ações, em resumo, assassinato de membros, dano à integridade física e mental, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, medidas para impedir nascimentos ou transferência forçada de menores. Só que também é importante trazer que esse não é o único crime internacional que pode ser analisado pelo Tribunal Penal Internacional, né? Dentro dos crimes contra a humanidade, a gente tem também o extermínio, né? Que é uma outra forma de você condenar alguém que cometeu ou direta ou indiretamente assassinatos, causou a morte de grupos significativos de pessoas, sem necessariamente ter esse recorte tão claro do perfil de raça, origem nacional, religião e assim por diante. Dito isso, no contexto da pandemia, haviam duas linhas argumentativas em relação à conduta do ex-presidente Bolsonaro. A primeira falando da conduta da pandemia no Brasil como um todo, ser uma forma de genocídio, o que eu acho um argumento muito difícil, justamente porque é generalizado, né? E, por exemplo, até mesmo se fosse uma questão assim, pessoas aliadas dele também seriam afetadas, esse grupo tão grande não faz muito sentido, mas trazendo a questão indígena, daí sim, talvez a gente chegue mais próximo de alcançar esse recorte de alvo específico, né, por setores da população, que essa definição ela busca. Então, então existia sim a possibilidade, esse caso não foi assim pego com tanta empolgação pela promotoria do TPI, porque ele é um caso que mesmo assim teria uma qualificação complicada, mas foi sim um instrumento usado para pressão interna no Brasil naquele contexto que também já tem algum valor. Agora, o caso dos Yanomami especificamente, na verdade, dos Yanomami, dos Iguana e dos Munduruku, ele foi levado para outro lugar também, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte, que é, enfim, a corte em que eu sou assessora, né, do juiz brasileiro que serve na corte no momento. E esse caso, ali talvez a gente tenha a instituição mais apta a ver essa situação do Yanomami como um todo, sem ter que se restringir aos critérios rígidos da definição do genocídio ou de um extermínio. A Corte Interamericana, ela pode analisar, assim, falando de maneira muito ampla, praticamente qualquer direito violado nos países que são parte, né, que participam do sistema. Então, a gente tem aqui a violação do direito à vida, da integridade física e psicológica, do direito à propriedade, que a Corte Interamericana já reconheceu, né, a propriedade comunal indígena. A gente tem violação do direito à saúde, dentro do escopo do artigo 26, que fala de direitos econômicos, sociais e culturais. Aproveito e emendo dos direitos culturais, né? Na pauta indígena, todos esses direitos são muito conectados, e a Corte Interamericana
ela tem uma jurisprudência consolidada em trazer essa avaliação holística das questões indígenas. Tanto que, em julho do ano passado, a Corte Interamericana já proferiu também uma medida provisória, né? Novamente, não se assemelha com a medida provisória no direito brasileiro, mas se assemelha com a que a gente falou entre Ucrânia e Rússia, né? Dizendo, sim, que o Brasil estava constantemente, aparentava o suficiente estar constantemente violando, de maneira direta e indireta, os direitos dessas comunidades indígenas, colocando elas em risco de dano irreparável à sua integridade, existência e território, de forma com que o Brasil deveria imediatamente remediar a situação, o que envolve demarcação de terras, o que envolve expulsão de invasores, o que envolve medidas de proteção ativa e também de restauro da situação, né? Assistência médica, social e assim por diante. Eu conversando com a Letícia antes, eu tentei ambientar ela sobre campos e porque assim, ninguém mora no país, né, no estado, a gente mora nos municípios, né, nas cidades. E a questão da urbanidade, das construções urbanas, né, das relações sociais que o urbano traz, é determinante para a gente formar a nossa cultura, nosso povo, né, e até as nações. Os núcleos urbanos determinam muito de nossa cultura, né, de nossa vivência. Talvez os grandes centros urbanos, São Paulo e Rio, determinam muitas coisas do país. A gente falou de Rússia, falou de coisas, mas a gente pode trazer um pouco a discussão para dois pontos importantes que eu acho muito interessantes. Aí, nessa ambientação de campos que eu tentei trazer a Letícia, e ela não conhecia, e também não é surpresa, porque muitos campistas não conhecem a nossa história, infelizmente. A gente está nessa luta aí há bastante tempo, né, tentando apresentar campos aos campistas. A Luísa está há mais tempo que eu nisso, mas a gente está numa luta muito intensa aí nessa questão. Campos foi a primeira cidade a ter luz elétrica na América Latina, luz pública, né, elétrica em via pública. Campos tem uma imprensa muito antiga, das mais antigas do Brasil, o Monitor Campista, acho que é o terceiro ou quarto periódico mais antigo do Brasil. Temos a livraria mais antiga do Brasil. Enfim, foi uma cidade de muita relevância no Império, continuou sendo depois, com o plantio da cana, e José do Patrocínio é daqui, Nilo Peçanha é daqui, José do Patrocínio, um dos nomes mais importantes da abolição. Então, assim, Campos produziu, e durante muito tempo, nomes e personagens e situações muito relevantes para o Brasil. E isso não é entendido assim, infelizmente. E aí a questão que eu quero trazer no nosso segundo artigo aí que a gente fez juntos, você trouxe um tema que eu me aprofundei, também ainda aprendendo com você, sobre a Forlândia, ou a Fordlândia, né? E parece que a Fordlândia é falado fora, e lá eles chamam de Forlândia, né? Você mencionou isso aí, mas você esteve lá, você conhece as pessoas, conhece o lugar, e queria que você ambientasse o nosso ouvinte sobre isso, o que é, não vou falar, não, deixar você falar sobre o que é, sobre fazer um panorama assim, breve, lógico, né, porque não dá para falar sobre tudo ali, sobre o que é, e trazer, e aí linkando com Campos, como que o direito está vendo hoje essa questão, e é uma dúvida que eu acho que para mim é muito cara, está vendo essa questão do tombamento, porque o tombamento ali na Fordlândia, por exemplo, está esperando há 30 anos, e nós temos patrimônios aqui do século XVII, do século XVIII, que, embora tombados pelo IPHAN, nós temos duas construções aqui, o Airizes e o Solar do Colégio, tombados pelo IPHAN federal, não, obviamente, mas que estão... Uma tem o uso, tudo bem, está aí, tem outra questão, mas a outra está em ruínas. Como que o direito está vendo o tombamento em questões... Como é a academia, né? Como que a literatura do direito está vendo a questão do tombamento? Se existem algumas revisões desse instrumento, porque me parece que ele não é muito efetivo em sua definição final. Aqui realmente tangencia essa questão fundamental da proteção do patrimônio, né, que no plano nacional tem na figura jurídica do tombamento um dos principais mecanismos de proteção essa que também pode ser fortalecida no plano internacional pela, por exemplo, a lista, né, do patrimônio da humanidade, da Unesco,
relativa à Convenção da Unesco de 72. Ambos são instrumentos muito importantes na preservação do patrimônio. O que ocorre no Brasil, em resumo, é que o Instituto do Tombamento ele é importante, ele tem uma metodologia que, em linhas gerais, ela é muito válida e alinhada com os padrões internacionais. Eu acho que no Brasil, um primeiro problema que surge e que é notado também pelas instituições internacionais é que nós temos muitas solicitações emperradas na fila, acumuladas. A capacidade, em termos de recursos humanos e financeiros do IPHAN, de seguir com esse tipo de trâmite, ela é muito limitada. Isso, obviamente, não representa uma crítica às pessoas que fazem parte do IPHAN, é uma questão predominantemente institucional. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito rico em cultura, em patrimônio histórico, e essas demandas, elas, justamente por serem, pelo tombamento, conseguir ser revertido na prática em vantagens muito interessantes para a cultura nacional e para os moradores de determinadas regiões, acaba tendo muitas solicitações e o Brasil não consegue tramitar todas elas. Cada caso é um caso, né? Em Fordlândia, a gente tem alguns complicadores, por exemplo, na verdade, o tombamento é um processo associado da cidade de Belterra e do distrito de Fordlândia, da cidade de Aveiro. São cidades que têm uma origem histórica muito aproximada, foram duas cidades realmente fundadas por Henry Ford no contexto da sua pretensão de exportar borracha da seringueira da Amazônia, mas o estado de conservação é bem distinto, o que já gera também um debate sobre se deveria ser analisado em processos distintos, etc. Mas o fato que a gente está há 30 anos esperando a conclusão desse processo é verdadeiramente problemático, né? Como a gente conversou ontem, por mais que a cidade vá, inclusive, completar no mês que vem 95 anos desde a sua fundação, boa parte do patrimônio conseguiu, apesar da ausência de medidas protetivas, se sustentar razoavelmente bem com o passar do tempo. O hospital de Fordlândia, que na época era um dos hospitais mais avançados tecnologicamente do Brasil, em técnica também, em formação dos seus profissionais, tinha 100 leitos, né, para uma cidade recém-fundada e que era pequena, apesar de muito importante. Ele, hoje, né, inclusive envolvo aqui meu relato pessoal de julho desse ano, ele está totalmente destruído, totalmente. Você consegue ver as suas colunas de sustentação, algumas paredes que restaram mais ou menos, você consegue ver que ali existia uma janela, alguma espécie de parapeito, mas para vocês terem uma noção, se não tivesse tido a Janaína, né, uma amiga que conheci lá, moradora local, e que levou também com seus filhos, que foram nossos fiéis escudeiros, na nossa exploração de Fordlândia, apontando diretamente o caminho para o hospital, de fora parece mato, né? Porque realmente já tem várias plantas que dominaram o local. Se você andar na direção errada, você não vai chegar no hospital. Então, essa queda, essa destruição completa da estrutura, ela aconteceu, obviamente houve um elemento progressivo, mas caiu em 2012, quando o processo de tombamento, que poderia ter gerado os recursos e a estrutura para proteger esse lugar, já tramitava há muito tempo, né? Quase 20 anos. E até tanto que, se forem olhar no YouTube, tem o documentário de 2008 feito sobre Fordlândia. 2008, o hospital estava inteirinho. E isso mostra justamente o impacto que esse atraso pode ter na gestão do patrimônio. Aqui tomo Fordlândia como exemplo, mas isso se aplica a vários outros casos de extrema relevância que aguardam resolução. Só um ponto, eu convido o leitor a procurar ali no meu espaço no Folha 1, porque tem fotos ali que a Letícia me cedeu, muito interessante sobre tudo que ela falou aqui. É muito interessante ver, interessante e triste, né? Ver aquela destruição ali. Está lá no Folha 1, no meu espaço ali, no blog. Henry Ford não contava com a borracha sintética, né? Fordlândia, depois disso, deu ruim, como diz a gíria popular. Mas deixa eu voltar à questão dos direitos humanos. O Brasil é sempre apontado pelas pessoas e instituições que atuam na defesa do direito da mulher, do LGBTQIA+, como estatisticamente um dos países que mais
mata, né? Mata mulheres e mais mata transgêneros, travestis, homossexuais. Como é que isso está na questão dos direitos humanos? Essa alegação de que o Brasil realmente lidera essas estatísticas, ela é verdadeira? Eu não estou duvidando, eu só quero saber, você que estuda essa área mais detidamente, especialista em direitos humanos também, tem um historiador judeu, israelense, o Yuval Noah Harari, que um livro que virou um best-seller no mundo todo, o Sapiens, né? Uma breve história da humanidade. E o Harari, por acaso, além de ser judeu israelense, ele é homossexual assumido, né? Ele fala sobre direitos humanos, ele fala assim, isso é uma abstração. Direitos humanos é uma abstração, não é uma coisa sólida. As pessoas tendem a achar que direitos humanos é uma coisa, né? É um valor intrínseco ao ser humano, quando de fato ele é uma abstração, ele é uma idealização. Como a gente pode caminhar, sobretudo no Brasil, para que ele seja mais real e menos abstrato? Essa pergunta realmente toca questões de extrema relevância, inclusive no contexto atual no Brasil, né? A gente vê esse desadormecimento, por assim dizer, para não usar palavras mais fortes, de um projeto de lei que inicialmente foi feito para garantir às pessoas LGB, né, aos casais homoafetivos a terem o casamento reconhecido no plano jurídico, e que agora foi convertido em um projeto para fazer justamente o contrário, né, que é remover esse direito que já foi garantido no plano constitucional conforme interpretação do STF, né? Além disso, a gente tem sim o Brasil sempre, infelizmente, liderando rankings mundiais em temas como o assassinato de pessoas trans ou LGBTQIA+, de forma mais ampla, o feminicídio, entre a questão indígena, né, conforme já conversamos, e é um problema muito severo que deve ser tratado, e nesse contexto as proteções dos direitos humanos, tanto no plano nacional, mas também no plano do direito internacional, dos direitos humanos, elas têm um papel importante. Aqui, primeiro, focando na questão do feminicídio, a gente teve um dado extremamente preocupante de março desse ano, que é que entre 2017 e 2022, o feminicídio no Brasil ele subiu quase 40%, se não me engano foi 37%, enquanto que a curva dos homicídios em geral, ela diminuiu cerca de 30%, o que obviamente é positivo, mas mostra que não apenas a questão do assassinato de mulheres por razões conectadas ao gênero, não apenas não acompanha a tendência de queda dos homicídios em geral, como sobe em sentido e intensidade oposta. Agora, aqui eu já trago também um contexto um pouco internacional e também conectando com essa questão sobre se os direitos humanos seriam um valor mais abstrato ou algo de aplicabilidade prática. Eu vejo que você interpretar direitos humanos no sentido filosófico, é possível encontrar base, sim, para preceitos básicos relativos à dignidade humana que são coerentes em toda a humanidade, de forma geral, e que tem um valor independentemente do plano jurídico. Mas os direitos humanos, entendidos como normas de conduta para os estados e para as pessoas, eles não são uma abstração. O direito, obviamente, na filosofia do direito, a gente discute sobre de onde vêm as normas, mas na prática, existe o artigo 5º da Constituição, existe toda uma rede de leis visando a proteger essas pessoas. Tem a Convenção Americana de Direitos Humanos, os tratados no plano da ONU, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o de Econômicos, Sociais e Culturais. Essas normas existem, essas normas vinculam o Brasil, e o Brasil será sempre cobrado o seu cumprimento. No caso das mulheres, a gente também tem a Convenção de Belém do Pará, que se volta justamente aos direitos das mulheres e que tem extrema pertinência nesse sentido. O Brasil, inclusive, ele já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em vários casos,
né, relacionados a direitos de minorias, dentre outras vertentes de análise, e inclusive a gente teve essa semana a notícia, o caso de uma mulher trans que foi encaminhada à Corte Interamericana, será objeto de análise, o fato de que o Brasil não forneceu para elas condições de fazer a sua redesignação de gênero, né, uma recusa que foi de 97 a 2001, que inclusive por parte de um hospital da Unicamp, se não me engano, e que provavelmente vai, sim, cobrar do Brasil políticas públicas muito mais fortes e protetivas das pessoas trans no Brasil. Fala sobre a questão de repatriação. A gente tem casos... aquela coisa, as potências coloniais europeias, elas, né, andaram por vários países, exploraram vários países. Você tem a situação da Grécia, por exemplo, para citar, quer dizer, protetorado da Inglaterra, inclusive o próprio... Você vai na Atenas, tem o túmulo de Byron lá, poeta romântico. Ele morreu lá por desinteria, porque foi lutar na guerra da independência da Grécia. As questões com a Turquia, depois invasão alemã, enfim, na Segunda Guerra Mundial. O fato é que você tem muitos patrimônios históricos e culturais que nessa brincadeira foram para países que não são os países de origem, são por acaso países que dominaram aquela região em determinada época. É o caso do Manta Yanomami, que tá na Holanda, é o caso do fóssil do Ritator Challenger, que é brasileiro também. É o caso, talvez, da obra arquitetônica mais referencial do Ocidente, que é o Parthenon, que parte dos mármores da fachada, do friso da fachada, esculpido por autor de Fídias, estão no British Museum. Né? Como isso está caminhando na visão do direito internacional e na visão do patrimônio cultural? Bom, aqui eu tenho que fazer uma confissão, né, do meu profundo interesse especificamente no caso do Parthenon, que foi o tema da minha dissertação de mestrado em Direito. Então, assim, se quiserem fazer o próximo programa só sobre Parthenon, é um dos assuntos que me é mais caros, mas ele, na verdade, o motivo pelo qual eu resolvi focar no caso do Parthenon nos meus estudos em Direito Internacional do Patrimônio Cultural, no meu mestrado, é justamente porque esse é o caso mais falado, mais antigo, com mais desdobramentos, por assim dizer, de restituição na história, né? A Grécia, ela passou a solicitar a devolução das esculturas do Parthenon no Museu Britânico e no mundo, né? Existem alguns fragmentos que estão em outros museus, mas a metade estão no Parthenon, a outra metade está na Grécia, e existe alguma porcentagem mínima ali nesses arredondamentos que estão em outros países. Tudo isso para dizer que, considerando que essa demanda existe há 200 anos, a Grécia ela já esgotou praticamente todos os recursos que existem no plano internacional para obter essa restituição. E esse caso, ele ilustra... ele serve de guia para outros países buscando também as suas restituições. Lembrando que as esculturas do Parthenon elas foram removidas entre 1801 e 1811 por um embaixador britânico no Império Turco-Otomano, né, que servia em Constantinopla, porque na época a Grécia estava sob a jurisdição, sob a ocupação, sob domínio dos turco-otomanos. E até hoje o Museu Britânico ele alega que esse embaixador, né, de nome famoso, o Lord Elgin, ele tinha autorização das autoridades otomanas para remover as esculturas, o que não é verdade. Se quiserem saber mais, eu posso enviar para todo mundo que tiver interesse em minha dissertação de mestrado, em que eu discuto exatamente isso. Ele também ilustra os argumentos recorrentes que esses países têm para manter esse patrimônio. Eu escrevi um artigo que foi para o site do maior lobby do mundo pela restituição dos mármores do Parthenon, que é o lobby britânico, digamos, britânicos favoráveis
a levar isso de volta, que compara os argumentos que os alemães e que algumas autoridades alemães usaram no contexto da disputa sobre o Birajara Jubatos, né, que foi esse ano repatriado para o Brasil e colocado devidamente no Museu Plástico Cidade de Nuvem, no Cariri, e os argumentos utilizados pelo Reino Unido há mais de 200 anos numa disputa sobre um objeto extremamente distinto, né? E essas disputas, elas são crônicas, justamente porque no contexto colonial, a quantidade de objetos que foram retirados dos países e distribuídos entre as potências globais da época é esmagadora, é absolutamente incalculável. E o Brasil, finalmente, está começando a se inserir nesse debate, né? A gente viu logo antes de ocorrer a confirmação da restituição do Birajara Jubatos, só a movimentação que ocorreu no plano nacional e internacional por essa demanda brasileira resultou na restituição de diversos fósseis de animais que estavam, por exemplo, no Museu do Kansas. E depois do Birajara, a gente teve a confirmação da restituição de um dos mantos do Pinambá, embora esse processo não tenha tido tanta conexão com o Birajara, já corria em sigilo nos últimos anos. E agora a gente tem a demanda, né, central pelo retorno do crânio fóssil do irritado Chalengeri, né, por movimentação de paleontólogos cientistas brasileiros com o apoio do Ministério da Ciência e de outras autoridades. No momento, a carta do Brasil foi enviada e está sob análise das autoridades alemãs. É um caso muito importante para o Brasil também, que espero que tenha resultados positivos em breve. Mas a gente tem uma lista enorme de fósseis brasileiros já catalogados, que estão em instituições do exterior, adquiridos de forma suspeita, para dizer o mínimo, bem como objetos de valor arqueológico e etnográfico, né? Como as coleções de objetos indígenas retirados do Brasil no período colonial. Muito bom, muito bom. O programa passou voando a hora porque, sem dúvida nenhuma, o conteúdo é muito interessante, muito rico. Você tem, de fato, muito conhecimento e aí fica fácil para a gente poder conversar, Letícia. Eu quero já começar aqui a despedir de você, a bancada também o fará, mas, sobretudo, agradecendo muito a você por estar conosco aqui nesta manhã. Muito obrigado pela sua presença. Espero que lá nessa boa parceria aí de informação, de conhecimento com o Edmundo, possa já ser estendida aqui a gente, mas que possa permanecer por aqui também, que você volte outras vezes. Será sempre um prazer poder recebê-la aqui no Folha no Ar. Muito obrigado por hoje, Letícia. Muito obrigada, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, sigo sempre à disposição. Foi uma oportunidade realmente fantástica de trazer alguns desses temas de tanta relevância com uma bancada tão qualificada. Muito obrigado. Deixa eu trazer o Edmundo já para fazer o seu fechamento, logo a seguir o Aloysio. Edmundo, muito obrigado a você também, claro. Obrigado por essa bela pauta, esse assunto sempre pertinente. A guerra da Ucrânia pode parecer distante para muitos, mas ela está aqui na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa mesa, enfim, né, em tantas outras situações que a gente vive e muitas das vezes a gente no corre-corre. Claro, é evidente que a população cada um tem o seu compromisso, mas sabe, né, de que está se passando, e por hoje a gente se aprofunda mais nesse tema. Obrigado, Edmundo. Eu que agradeço, muito boa a entrevista. A Letícia realmente é uma pessoa muito capacitada para falar desses assuntos e, como eu falei no princípio, conheço ela há pouco tempo, mas gostei muito da nossa parceria. Eu acho que a gente pode produzir bastante coisa no futuro. É um tema muito complexo, né? Como a própria Letícia falou, é complexo até para quem estuda o assunto, né? A gente tem que trazer, eu acho que é importante, porque como também o Claudinho falou aí, o Nogueira disse que é um tema que parece distante, mas ele influencia muita coisa. A gente é uma bacia petrolífera muito importante e ela é influenciada diretamente pela guerra da Ucrânia, né? Pelo preço do petróleo. Então, tá tudo a ver com a gente, não é distante, embora possa parecer. Só sobre essa questão da repatriação, um comentário rápido, até para os campistas e para a Letícia, porque os campistas também talvez muitos não conheçam. Nós tivemos Alberto Lamego, que era um grande historiador, que morou no Solar dos Arizes, que é o meu patrimônio de luta aí, aqui de Campos,
Mário de Andrade, tantas outras personalidades vieram aqui porque ele recolheu um acervo fantástico em Portugal sobre a região, produziu obras incríveis, e todo esse acervo está em São Paulo, parte em São Paulo e parte em Niterói. Então, assim, essa repatriação talvez seja fundamental para a gente também. Nossa pedra fundamental de nosso primeiro engenho de açúcar está lá em Recife, na Pedra Mola. Então, assim, essa repatriação talvez seja essencial para a gente produzir aqui na cidade um pouco de pertencimento. Mas agradecer, à disposição sempre que preciso. Agradecer a Letícia mais uma vez. Muito bom. Deixa eu fechar aqui também com o Aloysio Abreu Barbosa. Obrigado pela presença, Aloysio, mais uma vez, claro, sempre nessa bancada. Muito bom e, como eu já disse e repito, agradecemos a Letícia também. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Nogueira. Agradecer a Letícia pela entrevista. É aquela coisa, né? Ao Edmundo, por ter sido no canal da pauta com ela. Alguns sabem, já definiu que o jornalismo é um oceano de conhecimento com palma de profundidade. Né? O jornalista é, por excelência, um generalista, né? Tem que falar um pouco sobre tudo. Mas você poder dar um pouco esses mergulhos mais verticais, né? Em determinados assuntos, eu acho fundamental. Eu acho que também é papel do jornalismo. Talvez não do jornalismo do dia a dia, mas um jornalismo que se difere dessa superficialidade das redes sociais justamente por trazer esses cortes mais verticais. Acho que as duas coisas são papel do jornalismo, né? As duas coisas. Uma sem a outra é vazia, né? Ou também não atenta ao cotidiano do seu dia a dia. O Edmundo me roubou a analogia. Ele falou primeiro, sempre que a gente entrevista aqui e faz a comparação, até para informar a Letícia, entre o atual governo municipal e o último, um dos elementos principais, o desempenho do atual governo municipal de Campos popularmente, por especialistas, considerado muito superior ao governo anterior. Mas o governo anterior pegou 2 participações especiais zeradas, o que nunca aconteceu desde os anos 90, quando ela foi criada. Participação especial na produção de petróleo. A gente chama de PE. O atual governo, que é um Vladimir também, né, pegou petróleo lá em cima, que é o Campos de Petro-rentista, né? E aí tem que falar brincando, quer dizer, é a questão da fortuna, né? Não dá para Vladimir garotinho ligar para Vladimir Putin, o Putin invade a Ucrânia porque eu estou precisando assumir aqui agora, preciso de dinheiro, quer dizer. Mas podia voltar um pouco atrás, a guerra civil da Síria, quantos refugiados sírios Campos não recebeu? Né? Comércios abertos aqui para refugiados sírios. Então, o mundo é cada vez mais globalizado e nós entendermos ele a partir de pessoas como a Letícia, que nos proporciona esses cortes mais profundos, eu acho que é um dever do jornalismo também. Obrigado. Então, Letícia, valeu. Sucesso para você sempre. Muito obrigado por hoje. São 9h06. Fechamos por aqui o nosso Folha no Ar. Hoje tem Folha da Manhã nas bancas. Eu só queria fechar rapidamente, só para a gente liberar também aqui a Letícia, os nossos convidados, é que vai ter hoje, e com transmissão pelas redes sociais da Folha FM, vai ser um evento que vai acontecer aqui na UENF, um seminário, A Desigualdade e Suas Causas segundo a Teoria Sistêmica, hoje, 27, a partir das 16h15, com o professor Hamilton Garcia sendo mediador, o debatedor Fabrício Neves, que é professor de Sociologia da UNB, o professor Hamilton Garcia é professor de Política da UENF, e o palestrante, autor do livro, o Roberto Dutra, que é professor de Sociologia da UENF. Então, a participação especial da Luciane Silva e também do Marcos Abraão. Logo mais... Oi. Desculpa, se você me permite, só para anunciar, eu esqueci. Por favor. A entrevista de amanhã com a reitora eleita da UENF, estamos falando do evento da UENF aqui, né? Com a reitora eleita da UENF, Rosana Rodrigues, né? Teve aqui, junto com o Carlão, os 2 candidatos, mesmos temas, mesmo tempo, mesmo espaço.
prevaleceu a democracia, ela se elegeu, né? E vamos tratar agora não mais da campanha, mas do que ela pretende fazer, inclusive Edmundo aí no solar dos jesuítas, que é o nosso porta-bandeira dessa causa, acho que merece um bloco como foi com uma entrevista com os 2 candidatos. Não tenha dúvida, sem dúvida nenhuma. Muito bom, então amanhã a partir das 7 horas voltamos aí nossas atenções também para esse magnífica e importante instituição de ensino aqui do município, a nossa UENF. Quer dizer, do Brasil essa universidade. Fechamos por aqui, agradecendo a você pela audiência e de volta amanhã às 7 no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.